Liderança onde o processo é mais importante do que o resultado. O resultado ele é consequência de um processo bem feito. Transformacional, ela eu me importo mais com as pessoas ao meu redor, de como elas se desenvolvem, o que a gente conquista, o que a gente constrói como indivíduos e também como time, do que necessariamente só, entreguei isso aqui, não entreguei isso aqui. Então ela é mais complexa, ela é mais completa. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, o podcast que busca trazer insights e inspiração sobre liderança, empreendedorismo e business. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre negócios e tentando trazer para você que acompanha a gente um pouco da minha trajetória e um pouco de conhecimento dos convidados que vai juntar para que a gente some cada vez mais e cresça juntos. Fazer um breve pausa para falar um pouco, né? Nós somos parceiros Tom, e a Tom é uma empresa que busca trazer uma maquininha que vai trazer boas taxas, pagamento rápido e transação de confiança. A Tom ela tá para poder ajudar um empreendedor brasileiro. E caso você queira fazer parte desse grupo, clica no link que vai estar na nossa bio ou aponta o telefone para a tela e dá um close nesse QR Code que está na tela. Venha fazer parte da Tom junto com a gente. Hoje, no episódio, a gente vai falar sobre liderança transformacional. E a gente está aqui com Thiago Chamusca. Ele que é uma pessoa muito próxima a mim, foi uma das pessoas que me ajudou no processo de me tornar e de crescer na liderança. Trabalhei com Chamusca durante alguns anos e eu tenho uma grande honra de estar com você aqui como convidado aqui do nosso podcast, né? E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? O equilíbrio da prática da liderança, como é que a gente enxerga a liderança de forma efetiva ali no dia a dia. E antes que a gente comece, se apresente um pouquinho para quem está nos assistindo. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Você é um cara que eu tenho um carinho enorme, te admiro demais, muito feliz de ver esse projeto gigantesco. Cheguei aqui, um estúdio grandioso, estrutura enorme que vocês conseguiram montar aqui. Me apresentando rapidinho, meu nome é Thiago Chamusca, tenho 37 anos, sou baiano nordestino com muito orgulho. Falando rapidinho da trajetória, né? Eu me formei em publicidade e propaganda, comunicação social. Fiz na PUC do Rio de Janeiro, 3 anos. Depois eu transferi para University of Miami, que é a Universidade de Miami, lá na Flórida, que é uma ótima universidade de comunicação. Aí me formei lá, voltei para o Brasil, empreendi, quebrei a empresa. Depois eu posso falar um pouquinho mais. Fomos comprados por uma outra empresa. Fiquei um tempo na área de entretenimento. Eventualmente saí, tentei me achar um pouco em relação à minha carreira, onde que eu queria ir, o que eu queria fazer. Conheci a Fundação Estudar nesse período. Com a Fundação Estudar, eu conheci a Stone. Aí entrei na Stone em 2017. Na época, eram 1.100 pessoas, bem no comecinho. Era o início da empresa, né? No início da empresa, mais ou menos. Não pegou inicinho. A Stone tem um pouco mais de tempo, cerca de 11 anos operacional. E eu fiquei 8 anos na companhia. Falo bastante da Stone porque foi meu berço realmente que me desenvolveu como profissional e também como líder. E estou hoje com 37 anos, estou indo agora para Portugal fazer um MBA, né, para conseguir finalizar esse mestrado em administração com o objetivo de capacitar cada vez mais. Um pouquinho da minha história de forma bem breve. Breve até demais, porque quem te conhece sabe que você tem muita coisa para poder passar para quem está ao redor, para quem está assistindo, mas a gente vai se aprofundar bastante na sua história, vou te abusar bastante com relação a isso. Mas antes de a gente começar, se você pudesse definir liderança transformacional, que é o tema principal aqui do nosso bate-papo, em uma frase, qual seria? Uma frase é difícil. Acho que a liderança transformacional é a liderança onde o processo é mais importante do que o resultado. O resultado ele é consequência de um processo bem feito. Posso ir além de uma frase? Pode, jogue duro. É porque é muito mais fácil comparar com o seu oposto, que é a liderança transacional. Não é necessariamente o oposto.
Mas a liderança transacional é aquela liderança básica onde há uma transação. Então, o objetivo é esse. Se você atingir esse objetivo, se chegar aqui, não é tão frio assim, mas eu acho que é a liderança mais normal que a gente acostumou, que a gente conhece nos últimos 30, 40 anos. Né? Acho que nos últimos anos tem entrado em cena essa liderança transformacional. O que é ela? É uma liderança onde o sucesso das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, ele é às vezes mais importante daquele objetivo de curto prazo. Então, você tem que ter uma clareza muito grande. Eu quero estar aqui nesse período. Então, você, por exemplo, em 2 anos, 1 ano, 6 meses, um período um pouco mais longo, onde que você quer chegar e arrastar e levar essas pessoas. E aí as vitórias e derrotas que acontecem no dia a dia, elas são muito importantes, só que elas não definem se está indo pro se o sucesso ou o fracasso, né? O que define o sucesso e o fracasso é aquele objetivo final que você quer. E eu acredito muito na liderança transformacional. Aprendi no começo da minha liderança. Eu era um líder muito transacional. Acho que é mais fácil de você fazer. Eu acho que depois de errar bastante, depois de me entender o que eu queria, depois de aprender com muita gente ao decorrer do caminho, eu entendi que não existe outro caminho. Para mim, não existe um caminho de sucesso que não seja uma liderança transformacional. Acho que a liderança transacional ela tende a perder cada vez mais força. As pessoas, acho que hoje em dia, ninguém quer ser liderado somente dessa forma de me entregue isso aqui que eu entregue isso aqui. Então, quem não entende desse assunto, quem não está se aprofundando sobre, acho que não vai conseguir ser um líder, não vai conseguir ser o líder de si, não vai conseguir ser o líder de outros, não vai conseguir liderar operações em nenhuma escala, né? Então, por isso que eu acho que é um assunto super importante. Mas então o transformacional, pelo que eu entendi, é algo que vai no longo prazo e foca nas pessoas. Exato. Né? Eu acho que tem uma frase que talvez ela resuma um pouquinho mais rápido, que o sucesso ele deveria ser medido pelo número de vidas que você transforma. Resultado é consequência. Então, talvez uma evolução da primeira frase que eu falei. É um pouquinho, vamos dizer assim, subjetivo. Não é tão pragmático, tal qual a liderança transacional. Agora, a liderança transformacional, eu me importo mais com as pessoas ao meu redor, de como elas se desenvolvem, o que a gente conquista, o que a gente constrói como indivíduos e também como time, do que necessariamente só, entreguei isso aqui, não entreguei isso aqui. Então, ela é mais complexa, ela é mais completa, e ela é muito mais difícil. Muito mais difícil. Isso que eu ia comentar, porque quando você foca na pessoa e foca no longo prazo, você assume o risco de que resultados negativos vão acontecer no meio do caminho. E ao acontecer esses resultados negativos, você aceitar aquilo ali para um prêmio maior lá na frente. E nem todo mundo tem a paciência de aceitar e de cuidar e de fazer as coisas acontecerem, né? Como é que foi para você mudar esse seu viés em termos de liderança, velho? Cara, então, é muito complicado. Foi a base de muito erro. Eu não acredito que eu domine a liderança transformacional, mas é algo que eu persigo que, para mim, não existe outro jeito de liderar senão esse. E aí, porque eu acho que é difícil. A gente está num mundo muito complexo. Então, a gente é bombardeado por muita informação. As coisas mudam muito rápido e tudo é metrificado hoje em dia. Então, se você tem uma rede social, você tem dados na ponta da sua mão. Então, querendo ou não, esses likes, comentários, etc., tudo que a gente acompanha hoje nas nossas vidas tem algum tipo de retorno. Então, tudo você consegue mensurar. E isso torna as coisas assim muito complexas ao ponto de que você perde foco do que é o objetivo final de longo prazo que você busca. E quando a gente fala de liderança, é muito fácil você ter, por exemplo, eu tenho esse objetivo, toco essa empresa, sou de um time de vendas, vou dar um exemplo, e eu tenho que vender esse produto. Cara, beleza. Mas onde que eu quero chegar com essas pessoas aqui? Eu tenho esse produto que eu preciso vender. Tá. Onde que a gente quer somente vender ou a gente quer chegar em algum lugar
né? A gente quer... Sabe, você tem que ter muito claro quais objetivos de longo prazo você quer conquistar, além só de uma venda por si só. Assim. Então, acho que eu tive muita dificuldade no começo de entender, por exemplo, que se você não batesse meta, por exemplo, um mês, você não estava indo no caminho errado. Acho que bater meta ou não necessariamente era o indicador de sucesso ou não. Acho que você precisa entender o que aconteceu para você não chegar no seu resultado. Só que se você tem aquele objetivo mais longo, de 6 meses ou 1 ano, e talvez você não entregou aquele resultado naquele mês, mas você está mais próximo daquele objetivo, você está no caminho certo. Às vezes você entrega o resultado daquele mês, só que não do jeito correto. Então, falando um pouco da Stone, eu fui distrital da Stone durante 7 anos. Era muito interessante conhecer operações, então eu olhava 8 a 12 operações, dependendo do período. E quando eu visitava uma operação, eu vi muitas operações que estavam entregando resultado, só que não do jeito certo. Então as pessoas não estavam felizes, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, e cada um estava meio que remando para o seu lado. Então o objetivo final não estava conectado com os objetivos das pessoas. Então não estava todo mundo remando para o mesmo lugar. Era batata. Em 3 a 6 meses, não necessariamente pode especificar o tempo, ia dar algum problema. Ia dar errado. E eu vi outras situações onde você tinha... O polo não estava bem, a operação, não estava entregando o resultado friamente, quando você analisava, mas as coisas certas estão sendo feitas. Então, as pessoas estavam felizes. Feliz não é só ter um ambiente legal. Meu líder me desenvolve, eu entendo o que eu estou errando, eu entendo o que eu tenho que chegar, e talvez eu não esteja lá, mas eu sei como chegar lá. Existe cobrança, existe, sim, críticas, não necessariamente um ambiente só de coisas positivas, mas, beleza, não estamos vencendo naquele mês, mas a gente está muito mais próximo de onde a gente quer estar em 6 meses. Então, quando eu comecei a entender que o que eu queria fazer era muito mais complexo, muito mais profundo do que só bater meta todos os meses, eu queria, de fato, impactar a vida das pessoas. Eu queria me desenvolver. Eu queria desenvolver aquele meu negócio. Então, eu cuidava do distrito. Cara, onde que a gente queria chegar como distrito em 6 meses a 1 ano? Não adiantava só bater meta todos os meses, se a meta era muito baixa. Eu queria ser um dos melhores distritos, chegar a esses números aqui, com essas pessoas sendo promovidas. Se eu tenho esse objetivo em 6 meses a 1 ano, conforme os meses a gente vai entregando resultado ou não, se a gente está promovendo as pessoas, se a gente está aumentando, por exemplo, a nossa base ativa, se a gente está aumentando a receita média, se a gente está aumentando a receita total, a receita bruta, talvez a gente não entregue o resultado naquele mês, só que a gente está construindo. Está evoluindo, né? Exatamente. Essa visão de evolução. Acho que uma das coisas que pega muito, e para quem não sabe, eu fui liderado de chamusca na Stone, então vai acabar que a gente vai falar de Stone pra caramba aqui. Não tem como fugir desse tema. Eu estava até brincando que eu participei de um outro podcast como entrevistado, e metade do podcast eu falei da Stone, porque para mim foi e continua sendo uma escola de liderança, de construção de time e tudo mais. Mas acho que uma das coisas que eu entendo da sua fala é sobre o propósito em comum, né, do time. O time tem um propósito em comum e tem a noção de crescimento independente da meta. Porque, como você falou, às vezes a meta pode ser muito baixa, então só bater ela não vai ajudar em nada, você só vai ter um time medíocre, né? E eu lembro que você tinha um princípio muito que você usava da questão dos All Blacks, né? De entregar a camisa um patamar acima, né? Do que você fez ali do processo. E isso só acontece se realmente todo time estiver engajado com um propósito em comum para poder chegar em um objetivo, né? O que é mais importante é o que acontece quando ninguém está vendo. É o que acontece todo dia sim, dia também. Então, eu brincava que eu gostava de ver eletricidade no ar. Então, se você está num ambiente onde as pessoas fazem porque é o certo a ser feito, que ser um bom profissional é não só entregar o resultado, mas fazer a sua parte, aí vamos dizer, um ambiente de cultura forte.
eu acredito que em longo prazo você vai ter pessoas felizes, você vai conseguir construir melhores produtos, você vai conseguir atender melhor seu cliente, você vai conseguir crescer o seu negócio de forma mais produtiva. Se você tem aquele ambiente onde cada um está se importando com si, ninguém sabe onde a gente vai como time, só quer saber quando é o meu, o que eu vou fazer. Se, por exemplo, a gente tem que entregar tem que fazer alguma coisa, ou entregar um certo resultado, eu entreguei o meu, não vou ajudar o outro. Então, acho que na Estônia eu aprendi muito essa questão de ser dono. A questão de passar para os outros, né, de compartilhar o ownership do negócio com as outras pessoas e partilhar também responsabilidade sobre a construção do negócio. Então, diferente, um líder transacional tem aquela meta, essa aqui é sua, essa aqui é sua, essa aqui é nossa, até tem um desafio como time. Mas um líder transformacional, ele constrói normalmente os desafios com o time. Então, galera, nosso desafio é esse. A gente tem que chegar aqui. Eu acredito que cada um tem que entregar isso aqui. Você acredita que você pode entregar isso aqui? Ah, não acredito. Por quê? Porque isso aqui está muito esticado para mim. Não, aí fulano vai lá e pega mais um pouquinho. Então você constrói como time, todo mundo aperta a mão e vocês vão se ajudando, inclusive se cobrando para chegar naquele objetivo. E vamos dizer que em 6 meses a gente conseguiu entregar nossos resultados. As pessoas estão felizes. Felicidade não é só alegria. Felicidade é estou me desenvolvendo, estou crescendo, estou entregando resultado, ou estou aprendendo, estou me desenvolvendo como profissional. Estou num lugar onde eu acredito, onde se eu corro, as pessoas correm também. Meu líder se importa comigo. Eu não sou só um número. Eu tenho fraqueza, fortaleza, nome e sobrenome. Então ele se importa. E se importar não é passar a mão na cabeça. Quando eu preciso ter um puxão de orelha, ele puxa minha orelha. Mas quando ele entende que eu não estou bem, ele vai lá e senta comigo e me escuta. Então, é até difícil, parece um mundo surreal, maravilhoso. Só que assim, o líder transformacional, entregar resultado é consequência, velho. Para mim, o que me dava tesão, o que me brilhava o olho, o que era o KPI de sucesso num ano, era de fato, cara, quantas pessoas eu promovi. E não é só, foi promovido, quantas pessoas eu desenvolvi. Sabe? As pessoas cresceram. Não necessariamente, se as pessoas me avaliaram bem, porque às vezes, de fato, as pessoas gostam de você e avaliam bem, mas, cara, as pessoas de fato se sentem desenvolvidas ao meu redor. Então, esses indicadores, para mim, eram muito mais importantes se a gente está crescendo como operação, se a gente está crescendo como pessoas, do que só se entregar resultado ou não, entendeu? E é uma coisa que eu até, desculpa te interromper, eu falo muito lá nas minhas empresas, que velho, se seu time está se desenvolvendo, está crescendo, eu falo direto para os supervisores e coordenadores, automaticamente o resultado vai vir. Então, você tem lá 20 pessoas e todo mês você tem 5 que vão melhorar um pouquinho. É resultado a mais que eles vão trazer, uma conquista a mais que eles vão trazer no individual, que somado vai trazer a conquista da supervisão, que somado vai trazer a conquista do coordenador. Mas isso só vai acontecer no longo prazo se você realmente cuidar da pessoa. Porque você pode dar uma chicotada agora em janeiro, em fevereiro você não vai ter força para poder dar chicotada de novo, a pessoa não vai fazer, aí você vai falar, fiz de tudo, em janeiro e fevereiro de novo o cara tá ruim. É porque você não desenvolveu o cara, velho. Você só apertou, o cara no desespero fez um pouquinho a mais, mas ele não aprendeu, não mudou ali o processo. E tem uma coisa que você falava e você tocou nesse assunto aí, agora eu tava na hora anotando aqui para não esquecer, que era toda reunião que a gente tinha, algumas reuniões que a gente tinha, você falava sobre a carta de Jeff Bezos, dos times de alta performance, né? Isso. E aí, o que é que eu queria te perguntar conectado com essa questão da liderança transformacional? Muitas pessoas vão olhar assim e falar assim, porra, isso na teoria é maravilhoso. Como é que eu transformo isso, tangibiliza isso na vida real, de ter um time de alta performance? Que é muito comum você ver o empresário, ou o líder, ou o supervisor, ou o chefe falando assim, porra, meu time não quer saber de nada. O cara não quer, não tem como essa galera ser boa. Mas como é que você tangibiliza isso da vida real? É difícil. Acho que para tangibilizar, acho que é mais o jeito como se vence do que necessariamente só vencer. Então deixa eu tangibilizar um pouco.
tem que ter valores muito claros e fundamentos muito claros. O nosso jeito de vencer é esse aqui. Então, se a gente está num ano onde você teve vários impactos externos que você não podia controlar e você teve um ano muito desafiador em termos de resultado, mas vocês fizeram as coisas do jeito certo, pelos princípios certos, pelos fundamentos certos, beleza. Você pode não estar satisfeito com o resultado, a empresa pode estar sob pressão, você pode até ter que tomar certas decisões duras, como desligamentos e afins, mas você vai tomar decisões tranquilas, sabendo que você e seu time fizeram da forma correta. E com certeza você vai estar mais feliz entendendo que você está no lugar certo. Vocês vão, com certeza, no longo prazo, você tem maior probabilidade de vencer do que aquele que entrega resultado, mas está tudo... As coisas não estão sendo feitas do jeito correto. Acho que segundo ponto, você tem que ter objetivos claros. Então, para mim, objetivos tem que ter 3 esferas: estratégico, tático e operacional. Então, o estratégico, ele é mais subjetivo. Então, onde que a gente quer estar num período um pouco mais longo? Cerca de 6 meses a 1 ano. Então, para mim, se eu começasse a empresa hoje, eu ia sentar e entender, nesse primeiro ano, onde que a gente quer chegar? E aí tem um conceito SMART, que é para você ter objetivos palpáveis, né? Aí ele já está chegando no tático. Então, no subjetivo, no estratégico, é o meu desejo. Onde que eu quero chegar, mais ou menos o que eu quero buscar, aquele sonho grande que você quer chegar. Aí você começa a detalhar um pouco mais chegando no tático. Então, no tático, eu começo a entender, ter esses objetivos, esses sonhos e traduzir em ações. Então, não ações específicas, mas beleza. Para eu conseguir, então, chegar nesses objetivos que eu tenho em 6 meses a 1 ano, eu preciso dessas iniciativas. Então, eu tenho que desenvolver isso aqui, eu tenho que desenvolver isso aqui, tararara. E aí eu depois traduzo isso em um plano operacional. Atividades, né? Exato, em ações específicas. Aí entra o conceito de SMART, que é específico, mensurável, atingível, temporal... Não, desculpa. Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, específico. Eu não posso falar, eu quero chegar lá. Tem que ser bem específico. Então, nós queremos crescer o nosso market share em 50%. Tá, de quanto a quanto? Então, de 8% para 12%. Beleza. Mensurável. Então, de 8 a 12. Smart. Atingível. Tem que ser algo que você consiga atingir. Se você colocar um objetivo que não é palpável, você não vai conseguir chegar. Né? Exato. Você pode se desafiar, mas se eu colocar, eu quero triplicar minha empresa em 1 ano. Se você acabou de começar, talvez você consiga. Mas se você já tem um certo tamanho, você vai só se frustrar se colocar um objetivo que não é atingível. Então, tem que ser atingível. Relevante. Eu quero, vamos dizer, sou uma empresa de produto tal, serviço tal, eu sou responsável pelo time de vendas e eu quero melhorar a infraestrutura dos meus escritórios. Pode ser legal, mas será que é relevante? Será que esse objetivo ele é o que você deveria estar olhando? Então, meus objetivos precisam também ser relevantes para o meu negócio. Qual o impacto que isso aí vai isso vai fazer você vencer? Né? Exato. Então, eu quero treinar o meu time. Eu quero, de fato, melhorar a minha conversão, focando em treinar o meu time para, ao aumentar a minha conversão, então, chegar no objetivo de venda de tanto até tanto. Tá, beleza. Relevante? Temporal. Então, de quando até quando? Quero desenvolver isso 3 meses, 6 meses, nesse mês, e aí vai. Então, quando você tem o estratégico, que é a sua visão para aquele período um pouquinho mais longo, pode ser 6 meses a 1 ano, eu traduzo isso em um planejamento tático, iniciativas que eu quero atacar. Essas iniciativas, eu depois decanto isso para um plano operacional, PDCAzão mesmo. Então, eu tenho lá tabelinha com quem é o dono, qual o tempo, para tudo certinho. E aí eu executo, eu consigo vencer. E aí a gente olhava muito, por exemplo, eu olhava um negócio que era no escopo distrito. Então, a gente tem... A menor unidade de negócio na Estônia era uma rota. Sim. A rota somada, você chega num polo. A soma dos polos são distritos, a soma de distritos são as regionais, a soma de regionais é o Brasil. E aí, no meu caso, o agente, né, que é a rota, o ideal seria ele olhar dia
era o plano operacional dele, semana seria o plano tático dele e o mês seria o plano operacional, estratégico. Não faz sentido para um agente olhar 6 meses, porque ele é operacional, muito mais operacional, ele que de fato está ali na linha de frente. Não faz sentido ele não sabe o que vai, por exemplo, onde que ele vai estar ou onde o negócio estará daqui a 6 meses. Ele não tem essa visão. O que vai mudar na companhia e tudo mais, né? Não faz sentido ele ter um plano completo. Então, o ideal é que o estratégico seja o mês, ele tem que olhar o negócio dele no mês. Tá, eu como agente, onde que eu quero estar no final desse mês? Tá, ao saber onde eu quero chegar, beleza, eu vou decantar ali em iniciativas e aí eu vou fazer meu plano tático, que eu vou quebrar em semanas. Então, se eu quero estar nesse lugar, eu não vou fazer o mesmo esforço, as mesmas iniciativas todas as semanas. Eu vou talvez começar mais forte nisso aqui, nessa primeira, na segunda, depois eu vou mudar para terceira e para quarta para tal. Então, quebra em semanas. E aí, o operacional, que eu olho todo dia, né, que eu bato nas matinais, né, eu olho diariamente. No dono de polo, o escopo é um pouquinho mais longo. Então, ele olha... O estratégico já é trimestral. Se o dono de polo olhar só mês, ele vai achatar o campo de visão, ele vai ficar olhando quase a mesma coisa que o agente está. Então, ele tem que ter um escopo um pouquinho mais longo. Então, ele começa a olhar o estratégico em 3 meses. Ele quebra em meses, já iniciativas táticas, e aí ele olha ali semanalmente, né? O operacional dele. O operacional, que é a que a gente chamava de PSV. Então, planejamento semanal de vendas. Toda sexta-feira a gente eu olhava o meu plano ali do mês, né? E eu ajustava esse plano. E aí na RMR, que eram as reuniões mensais, reunião mensal de resultado, eu olhava deveria ter um plano trimestral, né? Estratégico, e aí eu fazia ajustes táticos para eu conseguir chegar lá. No caso do distrital, que você olha negócios maiores, né? Tô falando de 8 operações, 70 pessoas, 100 pessoas. O estratégico são 6 meses. Então, eu deveria ter planos, né? Eu deveria ter objetivos e ter o meu planejamento estratégico olhando de 3 a 6 meses. Eu deveria ter um plano tático, né? Ajustes táticos olhando trimestralmente ou até semestralmente. Mensalmente no máximo. E o meu operacional deveria ser mensal. Porque como eu tenho um campo de visão mais longo, eu tô falando de um negócio maior, de 70 pessoas. Muitas pessoas, né? Imagina se eu ajustasse toda semana. Não faz sentido. Num dono de polo, líder de operação ali de 8 pessoas, faz sentido. Agora, um distrital, ele precisa ter um campo um pouco mais longo, precisa dar mais tempo, e aí ele faz ajustes mensais. Então, isso me ajudou muito, né? Beleza, isso é a parte teórica, né, de como eu deveria fazer meu plano estratégico e fazer meu ciclo de gestão. Isso está 100% intrinsecamente conectado com o seu líder transacional. Um líder transformacional. Porque se os meus objetivos estratégicos, os nossos objetivos estratégicos, eles não estiverem conectados com o desenvolvimento das pessoas e do nosso negócio, eu quero chegar lá, se a gente chegar lá, a gente ganha isso aqui, beleza. Assim, eu acho que fica muito mais um cheiro de operacional, fica um negócio muito mais... literalmente pragmático de você me dá isso aqui que eu ganho isso aqui, e não há vínculo forte, não há percepção de crescimento de longo prazo, não há pertencimento. Então, assim, cara, eu tô hoje aqui, talvez daqui a 6 meses eu não esteja, estou feliz, estou ganhando dinheiro, mas eu não tenho um propósito conectado com isso, eu não me vejo aqui, eu não trago mais pessoas para cá. Então, eu acho que em 8 anos de Stone, nos meus primeiros 3 anos, eu fazia isso mais de forma subjetiva, meio que como eu acreditava. Nos últimos 3 anos, eu acho que eu entendi de forma um pouco mais detalhada, como que fazer. Então, não é só falar coisas bonitas e levar a galera para um objetivo. Não, eu tenho que ter muito claro e construir junto com o meu time um plano estratégico, tático e operacional. E eu tenho que ter um ciclo de gestão para a gente conseguir garantir com que a gente chegue lá. Mas aí a gente tem que ter valores muito claros e fundamentos muito claros, que na hora que dá problema, que a gente tem que ajustar, ou na hora que a gente for entender se a gente está vencendo ou não, a gente sempre bate com esses valores, com esses objetivos. Se a gente está seguindo os valores e os fundamentos que a gente acredita, e a gente está num caminho dos nossos objetivos, assim, para mim era muito mais fácil até ir para uma reunião com os outros distritais, com o meu regional,
e falar de coração convicto que, cara, a gente não venceu esse mês, mas eu tô muito feliz. Certo. Porque a gente tá evoluindo isso. Dentro do meu plano estratégico, a gente está evoluindo nessas frentes e a gente vai fazer esses ajustes táticos para a gente conseguir vencer, talvez nos próximos 2 meses. Ou às vezes eu virava e falava, não vou vencer daqui a 2 meses. Não é que eu vou aceitar isso, mas para eu chegar onde eu quero aqui... Ainda tem que corrigir muita coisa. Eu prefiro manter meu plano aqui de talvez treinar o meu time e aí eu ainda não vou colher tantos frutos nesses próximos 2 meses. Vou ter um pouquinho mais de dificuldade, mas os 2 meses à frente eu vou recuperar isso, do que necessariamente meu irmão, não venci, deixa eu mudar tudo para eu conseguir estar no verde e ficar bonito. Acaba que você tá... Se você não tem esse plano bem estruturado, você vai estar toda semana, todo dia, em uma guerra diferente. Se você tem um plano estruturado, você vai ter uma única guerra com algumas batalhas que você tem que vencer todo dia, né? E eu acho que uma das coisas que você falou aí que me gerou alguns gatilhos bacanas é que toda vez que a gente olha falar sobre estratégico, tático, operacional. Parece que o operacional é só operacional, o tático é só tático e o estratégico é só estratégico. Mas você trouxe uma visão onde o cara que está lá no operacional, ele precisa ter a visão estratégica, tática e operacional do dele. O líder que está cuidando ali, ele também tem que ter o dele segmentado para isso, para ele consiga chegar, para que juntando todo mundo que está na cadeia, chegue na estratégia da empresa. Exato. No campo estratégico da empresa, né? Isso é realmente um grande diferencial. Acho que fica como aula para quem está assistindo, entender que todo mundo está nas 3 camadas, cada um com sua responsabilidade, cada um com seu nível de responsabilidade e de atribuição dentro da empresa, né? Cara, o que eu gostava muito na Estônia é essa autonomia que a gente tinha. A gente sempre foi tratado, vamos dizer assim, como gente grande. Porque, de fato, a gente era dono do negócio. Então, não é porque eu sou um agente que eu não preciso estar preparado, que eu não tenho que ter um plano para o mês. E eu tenho que ter ajustes táticos ao decorrer dos meses. E eu também bato todo dia o meu planejamento do dia. Eu acho que eu vi muitos times de venda que era assim, cara, o seu objetivo é esse. Se vira. Vai lá, meu irmão. A gente cobrava muito do nosso time. Eu lembro que a gente tinha todas as nossas reuniões de, cara... Apresenta aí como que você está vendo o teu mês. Fecha pra gente. Como é que foi o teu mês? Você venceu ou não venceu e por quê? E o que era vencer? Análise crítica, né? Tem um conceito chamado de OKR, né? Que é Objetivos e Key Results. Que é do John Doerr. Um livro muito bom, que é Measure What Matters, se eu não me engano. O John Doerr, ele é do Google, né? Então, quando eu comecei a usar OKR, começou a me ajudar muito. O que é OKR? Então, você tem os objetivos... E para chegar nesses objetivos, quais são os resultados chaves, key results, que vão te fazer chegar nesse objetivo? O que me ajudava muito? Ficar muito claro o que é vencer e o que não é vencer. Então, por exemplo, nós tínhamos nossas metas que todo mundo tinha. E a gente fazia parte dessa construção. Mas eu tinha lá a minha meta, tinha o meu card de metas como distrital, o dono de pau tinha um dele e o agente tinha um dele. Uma prática que a gente fazia, acho que nos últimos 3 anos... eu aprendi, a gente construiu isso junto com o time, meta você tem, irmão. O que é vencer para você esse mês? E não é, eu quero no final estar feliz, não é isso. Quais são os objetivos que você quer atingir esse mês? No agente era um mês. Depende do seu card de metas, né? No agente era um mês. O dono de polo era trimestral, no meu caso eu colocava OKRs trimestrais com o meu time ou semestrais. Sim. Quais eram os objetivos? Então eu vou dar um exemplo, até para ficar mais palpável. Eu quero, nesse semestre, que a gente, por exemplo, aumente nossa base ativa em 5%, chegando de tanto a tanto. Ao aumentar nossa base ativa, eu quero que a gente aumente o lucro bruto da nossa base também, tanto. E também a gente, esteja entre as 5 maiores lucros brutos do Brasil. Então, a gente tem esses objetivos, tá? Beleza, tenho aqui o meu objetivo. Aí eu começo beleza, como que eu chego lá? Então eu começo a chegar ali no tático. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso aumentar a venda. Só que não adianta só aumentar a venda. Eu preciso aumentar a venda e também não perder clientes. Então eu tenho que ou entregar meu resultado de venda ou aumentar, cuidando do meu churn. Além disso, os seres humanos são o meu principal ativo. Eu preciso das pessoas lá na rota vencendo e vendendo. Eu tenho que ter baixo turnover, eu tenho que ter baixa vacância. Vacância seria pessoas presentes dentro da rota ou
vacância seria as pessoas não presentes dentro Sim. da rota. Então, eu tenho formas, tenho 1 milhão de KPIs que eu posso olhar, né? De números, indicadores e etc. Mas vamos dizer que eu tenho esses objetivos e eu entendo que esses são os principais indicadores que estão conectados com isso que eu preciso olhar, né? E aí eu acho que vai a parte mais difícil, porque não dá para você fazer tudo. Aí você tem que entender, tá, o que é muito importante, ou o Pareto, 20% que vão trazer 80% do resultado. E aí eu entendi que eu preciso... E aí é um negócio que eu tinha muita dificuldade, sempre tive, de dizer não. Então, desculpa o palavreado, foda-se churn. Não vou conseguir olhar para churn. Então eu vou focar em aumentar a venda. Claro que eu não posso que o churn vá na lua. Que história, né? Exato, mas eu não vou ter um plano focado nisso. Eu vou ter um plano em aumentar a venda do meu time e garantir com que eu tenha baixo turnover. Como que eu garanto que eu tenho baixo turnover? Eu preciso que meu time esteja feliz, então eu tenho avaliações de ambiente, de clima, feedbacks, entre várias outras coisas que eu posso ver. E eu também tenho que ter as pessoas vencendo, porque eu tenho que olhar a remuneração deles, vamos dizer assim. Por quê? Porque se eu tenho pessoas que não estão atingindo seus objetivos financeiros... Dificilmente elas vão estar felizes, né? E aí vai. Aí eu já tenho ali o tático. Aí, quando eu entendi, eu começo a destrinchar no operacional. Tá, quais são as ações específicas, onde que eu quero chegar? Bem, é mais difícil explicar desenhando aqui numa mesa ilusória. Ilusória, né? Mas... mais uma vez, beleza, tem esse conceito do estratégico, tático, operacional, tem um conceito de OKR, que você tem os seus objetivos, quais são os key results, que quer vencer naquele mês, ou no trimestre, semestre, dependendo do seu campo de visão ali, do teu nível de hierarquia ali dentro da empresa, do seu negócio. Mas, voltando à líder transacional, se os seus objetivos não estiverem conectados com os objetivos das pessoas e eles não fizerem as pessoas crescerem e conquistarem juntos, eu não vou comprar teu objetivo. Foi mal. Então, o que eu acho que era um negócio... Eu tô trabalhando só para você crescer e eu não tô nesse caminho, né? Exato, assim. Então, aí eu acho que tem uma parte de comunicação importante. Você tem que vender isso, deixar isso muito claro e tudo mais. Mas não adianta você vender algo ilusório ou que não tem substância. Você tem que saber onde você quer chegar, ter esse planejamento estratégico, tático e tudo mais, e aí saber vender. Por isso que eu acho que o que difere muito, quem consegue ter muito êxito, quem não consegue, é conseguir equilibrar esses dois pontos. Eu já vi times que sabiam onde queriam chegar, só que talvez não conseguiam vender isso muito bem para todo mundo. E times também, ou empresas que vendem pra caramba, falam um negócio muito bonito, mas não tem substância. É só da boca para fora, né? Exato. O que eu acho que a gente conseguia fazer muito bem na Stone era isso. Deixava muito claro, tá, eu tenho um objetivo. Eu sabia o Global Goals da empresa, onde a empresa precisava estar, onde que a gente queria chegar. E ao saber disso, eu também tinha um sentimento muito forte de que se a empresa cresce, eu cresço junto. E as pessoas ao meu redor crescem junto. Caralho, que do caralho. Beleza, estou participando de algo especial que tá indo para frente e também impacta a economia do meu país. Puta que pariu, estou fazendo isso pro meu filho também, para minha esposa, para as pessoas ao meu redor. Então, aí você tem um pertencimento muito grande. Mas beleza, como que eu consigo? Consigo isso crescendo dessa forma. E aí o meu time, como que o meu time se encaixa nisso? Meu time é esse. Tá, a gente tem os objetivos do meu time comercial. Como é que a gente destrincha isso, então, dentro de cada um? Dentro do time comercial, eu tenho minha regional e eu tenho o meu distrito. O do meu distrito eu construo com o meu time. E aí, quando você tem os Global Goals da empresa, onde você quer chegar, cada um meio que construindo os seus planos estratégicos, táticos e operacionais, né? Claro que você tem metas que vêm do objetivo da companhia, né? Mas tudo tá conectado. Tem uma clareza de, cara, se a empresa vencer, eu venço junto. Se minha regional vence, eu venço junto. Se o meu distrito vencer, eu venço junto. E aí, velho, quando o outro vence, você fica feliz. Às vezes a gente não entregou o resultado, mas a regional entregou, caralho. Tá bom. Eu não estou vencendo, estou tendo muita dificuldade, mas meu polo está muito próximo de entregar um resultado. Eu vou correr. Não só porque eu cresço junto, mas, cara, vai ser importante para essas pessoas. Então, é muito bonito falar, liderança transformacional. Mas se eu pudesse detalhar de forma mais pragmática, seria isso. Ter uma clareza, né, estratégica, tática operacional, onde os objetivos impactam todo mundo. Aí você cresce junto. Surreal. Acho que
Você tá indo lá para Portugal para poder participar de um MBA e tá deixando um MBA aqui nesse episódio aqui de conteúdo, porque muita coisa assim importante. Você falou de estratégia, tática operacional, OKRs, Pareto. Só que teve uma coisa que você falou, e por eu te conhecer muito bem, é uma coisa que me chama a atenção, que é tipo assim, a comunicação. Sim. Porque não adianta nada, você vai ter líderes que vão ter isso tudo muito bem destrinchado, a parte estratégica, onde quer chegar e coisa e tal, mas ele não consegue engajar de fato o time a correr junto com ele. Você acha que o fato de você ser formado em publicidade te ajuda a ter uma comunicação mais eficiente e eficaz com o seu time? Com certeza. Todo mundo tem fraquezas e fortalezas, né? Eu sou formado em comunicação. Eu estava trabalhando no mercado financeiro. Então, eu sempre fui um outsider. Por um lado, o que eu era bom era essa parte, só que eu tinha vários déficits que muitas pessoas ao meu redor, a maioria eram engenheiros, eles tinham, eu não tinha. O que eu aprendi com o tempo? Use suas fortalezas. Muito importante você saber o que você é bom, porque às vezes a gente tende a se cobrar muito. Ah, mas eu não sou bom nisso. Tá, mas o que você é bom? Isso aqui eu tenho que ser melhor do que qualquer um. E eu posso ajudar as pessoas com isso aqui. E o que eu não faço bem, eu tenho que garantir que não me atrapalhe. Então, eu sempre tive essa cabeça boba, depois eu aprendi que era bobo, de... Ah, meu Deus, eu não sou da área de exatas. Ai, meu Deus, estou no mercado financeiro. E eu sentia meio que um peso. Isso? Um impostor, né? Sim, síndrome do impostor. Exato. E depois de um certo tempo eu aprendi, não, cara, eu sei. Claro que talvez eu não sei tão bem quanto eles, então deixa eu pedir para essa pessoa me ajudar, ou deixa eu fazer aqui. Só que isso aqui eu posso aprender e ensinar para essas outras pessoas. E melhorar, porque não é porque eu sou formado em comunicação que eu sou o melhor comunicador. Sim. Então, me ajudou muito vir de uma formação de comunicação e entender o poder da comunicação. Eu posso estar falando a maior asneira aqui do mundo, mas se eu estou convicto, se eu estou comunicando bem, a maior chance de eu te influenciar do que se eu domino pra caramba, mas eu não consigo... Não sabe botar pra fora. Exato. Há uma grande diferença entre falar e comunicar. Falar, qualquer um fala. Comunicar é todo um processo. Existe o interlocutor, existe o receptor, existe ruído, existe o meio. Então, você tem que, de fato, concluir o processo de comunicação. Você tem que absorver isso, entender o que eu quis falar. E também tem a questão de influência. Então, ao saber isso, eu sabia desde o começo, dentro da minha jornada profissional e na Stone, que eu preciso, então, sempre usar essa força da comunicação, ajudar as pessoas ao meu redor para saberem como isso é importante, e essas coisas que me atrapalham, eu preciso me desenvolver. Aí, o que aconteceu que eu acho que foi da metade da minha jornada até o fim? Eu acho que eu atrofiei essa parte de comunicação. Eu melhorei bastante nessa parte mais de gestão, a parte mais numérica e afins, né? Então, eu acho que deveria ter feito... Acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria continuado a olhar um pouquinho mais essa parte de comunicação. Mas me ajudou muito. E conectando com o que eu falei antes, né? Se você entende onde você quer chegar e você construiu junto com o seu time e você tem um plano profundo e estruturado, se você não souber passar isso e vender isso, influenciar as pessoas, líder lidera. Ninguém vai te seguir, né? Por outro lado, se você também sabe vender, influenciar, só que você não tem profundidade nenhuma, você não tem a mínima noção de você só está falando coisas bonitas, até vão te seguir, mas já vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar e falar, porra, pera lá, como assim? É muita conversa. Então, acho que é importante ter esses dois pontos. Você falou sobre fraquezas e fortalezas, né? E aí, pegando esse gancho, em retrospectiva, qual foi o que você acredita que foi o seu maior erro dentro da Stone ou em qualquer outro processo na sua carreira profissional? E como você superou ele, né? Eu tenho 3. 3? Eita zorra. Eu vou falar rapidinho. O primeiro foi quando eu tinha empresa de eventos. A gente quebrou a empresa. Como que a gente quebrou? A gente apostou num evento muito caro. A gente trouxe um DJ de fora, muito caro, um dos maiores DJs no mundo na época. Só que a gente não fez pesquisa de mercado. Sim. A gente só achou que o nome vendia. Só que esse DJ, ele é um DJ de trance, o nome dele era Paul Van Dyke.
ele é um DJ de trance e eu não dominava esse meio. Sim. Então, eu trabalhava com música eletrônica, outros tipos de... Não só com música eletrônica, outros tipos de música e entretenimento, etc. Eu vi o nome e falei, caraca, isso com certeza vai vender. E aí a gente fez um evento muito grande e a gente não entendia, por exemplo, que o time, a tribo de trance, eles não gostavam de lugares fechados, assim, de open air, de lugares abertos. E a gente fez num lugar fechado, gigantesco, que eles meio que bancaram, falaram, ó, se você trouxer esse DJ, a gente vai bancar o lugar, mas você tem que ter pelo menos 5 mil pessoas, senão você vai ter que pagar por toda a estrutura. A gente não conseguiu botar 5 mil, colocamos 4 mil, mesmo dando de graça e tudo mais. Então, para mim, foi um tapa na cara da importância de se preparar, da importância de testar, de investigar, de estudar. Aí o segundo aí já foi na Estônia. Quando eu era agente, né? Eu fui agente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sim. Né? Entrei no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, o agente, ele é o consultor porta a porta. Vai na porta a porta pra poder vender. Tenho muito orgulho. E aí eu comecei como agente comercial, vendedor de rua. Cara, incrível pra mim. Eu sempre serei, tenho um orgulho gigante. Depois eu me tornei dono de polo em Campos, dos Goitacazes. Depois eu me tornei distrital, que é líder, olhando operações na região dos lagos. Quando eu me tornei distrital, que foi essa ruptura, né? O Han Chahan, ele tem lá o pipeline de liderança, que é o livro-chave. Aí você tem os tipos de liderança. Tem o líder de si, depois o líder de outros, o líder de líderes, líder de operação, e aí vai. Não lembro de todos os nomes. Mas a ruptura, né, de ser líder de si para um líder de outros é a maior. Então, mas eu não senti tanto. Eu acho que eu fui bem de agente para dono de polo. Agora, dono de polo para distrital, horrível. Muito mal. Por quê? Porque eu cheguei e eu estava muito inseguro, né? Eu me tornei distrital, aí começa a síndrome do impostor, começa a bater e falar, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, uma hora eles vão me ver, vão perceber que eu estou aqui, caramba. E eu tinha ido muito bem como agente, fui muito bem como dono de polo. Os primeiros 3 meses como distrital fui muito bem, que eu peguei uma operação que estava já indo direitinho. Os 3 próximos meses foi horrível. A gente foi nas piores operações do Brasil, começamos a ter turnover, ter vários problemas. E aí o que eu aprendi nesse momento? Primeiro, eu aprendi a liderar de verdade, eu acho. Que foi, primeiro, pedir ajuda. Eu, por arrogância e por imaturidade, não necessariamente arrogância, mas assim, achava que eu tinha que saber a resposta. Não tinha. Sim. Poderia pedir pro meu time, falar, não sei o que eu tô fazendo, me ajudem. Então, eu literalmente sentei com o meu time e falei, galera, a gente não tá indo bem, não sei para onde a gente está indo, não sei o que eu tô fazendo, me ajudem. E aí, de fato, eu vi as pessoas. Aí, cara, só porrada. Porra, não sei o que lá. Então, acho que esse foi um grande aprendizado de aprender a ouvir e de centralizar o comando. Compartilhar a construção do negócio. Aí começou o CDD, que é a construção do distrito. A gente, beleza, a gente tem nossas metas. Mas o que a gente está construindo aqui? A gente criou um evento só de, beleza, onde que a gente quer chegar? O que a gente quer construir? Vamos botar a mão na massa e ser dono do negócio? Eu não sou o único dono dessa parada. E aí, ajudou a desafogar o fardo também e eu vi as pessoas de fato comprando o negócio. De ter a responsabilidade de ter resposta para tudo, né? Exato. Aí, os 3 meses seguintes, a gente foi o melhor distrito do Brasil 2 vezes. Aí que eu vim para Bahia. Que aí foi esses 6 meses aí dentro da região dos lagos. E aí terceiro grande problema, grande erro foi... Quando eu cheguei na Bahia, eu fui bem como agente, fui bem como dono de polo. Tive esse período bem ruim, depois a gente fui bem como distrital. E aí eu vim para Bahia. Na época a Bahia não estava bem. Eu tinha aberto a operação, você fez parte bem do começo da operação. Eu fui, acho que, um dos primeiros contratados da Estônia na Bahia. Imagina. E aí eram 9 polos, 9 donos de polos que liderando pela primeira vez, um distrital liderando pela primeira vez, 50 pessoas contratadas, né, nessa empresa que estava aprendendo a ser empresa. E tinha tudo para dar merda e deu merda, né? Mas, eventualmente, eu vim com a missão de ajustar o negócio, já que, na teoria, né? De fora estava tudo bonito, eu sabia o que eu estava fazendo, não sabia. Eu estava aprendendo a fazer, ainda estou aprendendo até hoje, mas, não sabe, eu falava muito bem, era tudo muito bonito, mas eu não tinha noção, assim, do que eu estava fazendo,
não tinha um plano, não tinha porra nenhuma, estrutura e tudo mais. E aí a gente teve 6 meses muito bons na Bahia, depois o negócio tudo caiu. Aí que foi a grande porrada, o grande aprendizado, que é a importância de processos e rotinas. Não que eu negligenciava isso, mas eu achava que na vontade, na garra, dava para fazer tudo. Não dá, você cansa. Então, cara, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Você tem que ter muito claro quais são as rotinas, quais são os processos e tudo mais. E aí a segunda parte é essa questão de ter objetivos claros. Aí eu comecei a estudar bastante sobre gestão, aprendi um pouco sobre o OKR, comecei a envolver meu time, fazer o meu time pensar em onde a gente quer chegar. E aí a gente foi criando também nossos processos. Também temos o da companhia, a gente tem que seguir, mas a gente também tem os nossos. Então, foi um grande aprendizado de gestão, vamos dizer assim, que não adianta só você falar bem, comunicar bem e direcionar e correr junto com a galera. Cara, o líder ele tem que estar disposto a estar lá junto, mas ele também tem que direcionar, porque senão tá todo mundo na linha de frente e capota. Né? Sabe o que eu observo? Muita gente tem medo dos fracassos. Você já recebeu alguns convidados aqui que quando eu pergunto do erro ou do fracasso, o cara não quer falar, nunca errei e tal, mas, velho, todo mundo tem algum tropeço. Eu acho que o mais legal de ouvir na sua história é que, tipo assim, todos os seus tropeços serviram de degrau para você crescer mais um pouquinho. Pô, aprendi ali, na empresa, quando faliu, a estratégia estava errada, o público, a forma que eu conduzi estava errado, mas eu aprendi, não vou mais errar com isso. Quando você virou líder de líder, aprendeu a ouvir, também não vou mais errar com isso. E aí quando você veio para a Bahia, processo, não vou mais errar com isso. E você vai construindo, né? Acho que fica um aprendizado para todo mundo que é líder, empresário, líder, gestor. Velho, olhe para os erros que estão acontecendo, tira um pouquinho esse manto do ego que está por cima de você, porque todo mundo vai errar, todo mundo erra em algum momento, mas aprenda com esses erros, né? Aprenda com o que está acontecendo e veja assim, de tudo que aconteceu aqui, né? O que é que fez sentido e o que é que não fez sentido. Exato. Acho que tem 2 frases que eu gosto muito de frases. Acho que a primeira frase é: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, todo mundo quer construir um negócio do caralho, fazer parte de um negócio legal, mas ninguém quer fazer as coisas difíceis, que é sentar, estudar, construir um plano, errar, aprender, debriefar. Dói muito você debriefar, se olhar o erro, aprender a degustar. Aí, conectando com a liderança transformacional, o processo ele é mais importante do que o objetivo em si. Então, é interessante que no final... Claro que é legal você estar em primeiro, estar no ranking. Mas é legal durante 1 hora ou 30 minutos. O que me dava mais tesão era ver as pessoas crescendo, o nosso negócio crescendo. Quando eu vi, por exemplo, que a gente, no ano passado, nós fomos um dos distritos que mais promoveu pessoas. Caraca, eu falei, porra, olha quantos líderes a gente gerou, olha quantas pessoas evoluíram dentro da trilha. E nesse ano a gente bateu meta 3 vezes. Claro que, a gente levou muito a sério, a gente foi ajustando, só que o nosso negócio cresceu muito. Eu prefiro ter metas desafiadoras e talvez eu não entregue aquele resultado, mas eu estou crescendo do que... Tá sempre evoluindo, né? Do que eu ter aquela meta que eu bato e tudo mais, eu estou sempre batendo, mas o meu negócio, ele está crescendo. Aí a segunda frase é: quem menos sabe da água é o peixe. Então, o peixe... Ele não sabe da água porque ele está imerso na água. Então, às vezes, você tem que sair um pouco do ambiente que você está. E aí vai para a questão que eu falei de estratégico, tático, operacional, e cada um tem seu campo de visão. Se você está muito achatado, todo mundo está olhando a mesma bola, isso aconteceu na pandemia, né? Eu lembro que a gente não sabia o que estava acontecendo, então todo mundo foi para operação, para a linha de frente. Só que quem está olhando a porra daqui a 6 meses? Quem está olhando ali mais à frente? Todo mundo desesperado, né? Tem um outro erro que tá tão distante que tá todo mundo olhando 2 anos, mas ninguém tá vendo 3 meses e 6 meses. Tá muito desconecto. Mas é importante que, por exemplo, eu tenho a minha empresa, tá? Eu tenho minha responsabilidade. Se eu tô olhando a mesma coisa que o meu gerente, que o cara que eu contratei, ferrou. Eu tenho que dar autonomia para esse cara. Só que ele tem que fazer parte do meu, ele tem que saber o que eu tô olhando. E ele tem que ter a responsabilidade dele e passar pro agente dele. Só que cada um tem seu campo de visão e cada um entrega.
e na soma de todos você entrega esse resultado final, entendeu? Gostei dessa frase. Quem menos sabe da água é o peixe. Realmente é sobre você se colocar um pouco fora, né? Ter uma visão e até pedir também conselho de pessoas que estão fora do processo. Aqui que você está imerso no processo, você tem vieses absurdos que fazem com que você não tenha uma visão com muita clareza. Principalmente se a água estiver suja, é que você não vai ver muito à sua frente, né? Exato. É mais complicado ainda. E tem uma coisa que eu acho que você comentou aqui, que é sobre... O seu segundo erro foi aprender a ouvir, né? Como foi para você essa questão de ser transparente na comunicação, de ser vulnerável na comunicação? Qual a importância disso para você? Cara, acho que a primeira coisa é que você tem que ser vulnerável e transparente consigo. Eu lembro que no formulário você perguntou até sobre como lidar com um ambiente de muita mudança. Acho que essas novas empresas, a Stone, entre outras empresas de novas tecnologias, né? Novo mercado, vamos dizer assim. As fintechs, né? É um ambiente com giro muito alto, né? Muito rápido, né? E aí a gente está 100% conectado com a economia brasileira, cenário macroeconômico brasileiro, que é ligado nos 220 volts, né? E eu lembro, a Stone, por ela crescer muito rápido, muito forte, muitos agentes donos de sempre me perguntavam, cara, o que mudou daquela época, do começo, de 2 anos atrás, 5 anos atrás e tudo mais. E eu lembro eu falando, cara, eu acho que é melhor a gente falar do que não mudou do que o que mudou. Porque eu não consigo controlar o que vai mudar daqui a 2, 3, 6 anos. Agora, eu sei o que nunca muda. É a essência. Exato. Então, nesses ambientes de muita mudança, de muita adaptação, o que nunca muda? Então, voltando, os valores muito claros, clareza, transparência. E eu aprendi isso depois de um tempo. Então, primeiro, para você conseguir ter clareza com os outros, você tem que estar claro para você. Eu, depois de bastante tempo, muita terapia, sou defensor grande da terapia, eu comecei a me conhecer mais a fundo. Então, outra frase que eu gosto é o que difere o veneno do remédio é a dose. Então, eu sei que eu sou prolixo, sempre fui. Mas quando que é o meu veneno, quando que é o meu remédio? Nem sempre, não é binário. Eu sou prolixo, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Não. Ser prolixo me ajuda a conseguir passar questões estratégicas de forma melhor, porque eu tenho um campo de visão mais longo. Eu consigo não só olhar isso aqui, mas eu consigo pintar esse quadro aqui. Só que em certas reuniões, eu me checava para ser o mais pragmático possível, ao saber que eu sou prolixo. E eu, durante muito tempo, me cobrava, me achava a pior pessoa do mundo por... Não, hoje eu sou prolixo. Deixa eu entender quando que tá virando o meu remédio para eu voltar e tentar ser mais pragmático. Mas quando tá sendo o meu... o meu veneno. Quando tá sendo o meu remédio, que em vários momentos me ajudou muito ser prolixo, eu consegui botar. Ansiedade. Todos nós somos ansiosos. E aí, quando eu converso com alguém ansioso, que são todos, especialmente na Stone, cara, vamos lá. Ansiedade só tem coisa ruim? O que é bom do ansioso? O ansioso, ele é preparado, ele é proativo, ele é atento. Tem uma visão antecipada, né? Tem uma visão antecipada, só que também ele é, às vezes, precipitado, inseguro. Então, vamos lá. Como que você garante com que não seja o seu veneno? Então, se você tá inseguro, calma. Aí você tem que trabalhar, de fato, a sua ansiedade, porque tá virando o seu veneno ali. Mas, se você tá precipitado ou não, mas se você tá atento, isso é bom. Aquela pessoa que talvez é zero ansiosa, que tudo tá tranquilo e ela demora a reagir, enquanto tal qual alguém que é ansioso é um pouco mais ágil. Pode perder o time, né? Um exemplo é dirigir à noite. Então, se eu for pegar carro à noite, eu estar muito relaxado é perigoso. Eu preciso estar atento. Eu preciso ir alerta. Só que se eu estou inseguro, também é perigoso. Então, vamos lá, remédio ou veneno. O ideal não é eu estar aqui ou aqui. Eu não posso estar tão relaxado que eu acho que vai tudo bem, porque você tem que ter uma direção defensiva. Não é só você tem que ver o que os outros estão fazendo também. Então eu tenho que estar alerta. Mas se eu estou inseguro, meu Deus, vai acontecer uma merda, não sei o que lá. Com certeza você vai cometer algum erro. Algum erro. Então, eu gosto de usar a analogia dessa dirigir à noite por conta disso. Eu acho que clarifica muito a importância. Não tem essa questão binária. Ser ansioso é importante em certas situações,
certas situações podem atrapalhar. Tá, como é que você garante com que te coloque na situação de vencer? Acho que é muito do que você falou anteriormente, né, de fraquezas e fortalezas. Qualquer característica humana vai ter a parte positiva e a parte negativa. Acho que o mais importante é o equilíbrio que você vai dar para aquilo, né? Isso é importante, velho. Seja dono das suas fraquezas e fortalezas. Garanta com que suas fraquezas não te atrapalhem. Você não precisa ser o melhor do mundo. Eu não preciso ser o cara mais objetivo do mundo. Em certos momentos eu tenho que ser objetivo. Agora, em outros momentos, eu me permito ser quem eu sou. Falando sobre liderança, né, Chamusca? Acho que tudo que a gente está falando aqui meio que se conecta com a liderança transformacional. E você comentou sobre estudar, que você sempre estuda assuntos e também se estuda. O que é que você enxerga sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para um líder exercer o seu papel? Ótimo. Porque você comentou várias coisas aqui, inclusive agora sobre isso, né? Pô, eu sou prolixo, eu sei que eu sou prolixo, como é que eu vou usar isso a meu favor? É autoconhecimento. Qual o papel do autoconhecimento no processo? Cara, primeiro, você tem que saber como você aprende. Esse autoconhecimento é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Tem certas coisas que eu preciso ler. Dependendo da complexidade, se eu escutar, eu não consigo absorver. Então, vou dar livros. Tem livro. Eu sei que livros de história eu gosto de ouvir audiobooks. Então, no meu Audible lá meu aplicativozinho, eu tenho biografias, autobiografias. Eu gosto de ser a pessoa lendo. Livros mais técnicos, se eu escutar, eu não absorvo, eu não consigo. Eu preciso ler. Eu preciso ver ali e anotar. Então, o Zero to One, do Peter Thiel, que é do fundador do PayPal. Sim. Junto com o Elon Musk. Elon Musk. Cara, um livro muito técnico. Eu tentei escutar, não entendi nada. Então, eu precisei comprar o livro para eu anotar e me dar tempo também de absorver aquele conteúdo. Já um livraço que tem um filme que eu amo, que é A Rede Social. Sim. Que é da história do Facebook. Facebook. Ele é baseado em um livro chamado Bilionários por Acidentes, que é Accidental Billionaires. Esse livro é delicioso, assim. Ele é uma biografia, mais ou menos, né? Não é uma autobiografia, é uma biografia, mas contando essa história ali. Cara... Está em forma de história, né? E aí eu consegui. Por exemplo, eu dirigia muito, pegava muita estrada. E eu comecei a ouvir audiobook quando eu não tinha carro. Então, pegava 1 a 2 horas, às vezes, de ônibus. Então, eu ia escutando. Só que, ao saber como eu aprendo, eu entendo qual tipo de conteúdo, qual a melhor forma de eu absorver cada conteúdo. Então, por exemplo, na Stone, como é que isso me ajudava no trabalho? Ou, sei lá, qualquer trabalho que eu tenha. Pô, tinha alguma regulamentação importante. Quando teve o lançamento do Pix, a gente tinha que dominar isso. Eu sei que eu preciso ler. Se eu escutar só... Eu entendo o conceito, mas não necessariamente os detalhes. Então, eu preciso ler. Aí eu leio e eu preciso anotar. Eu sou kinético, então eu preciso anotar. Se eu anotar, eu tenho uma melhor absorção do que necessariamente só se eu ler aquilo ali. Então, eu aprendi dessa forma. Agora, resultado da companhia, cara, 5-year goal, plano lá de 5 anos que a gente tem. Eu consigo escutar e ver. Tem coisa que eu preciso ver. Tem coisa que só escutando, não. Eu preciso ver. Então, vou dar um exemplo. Me mostrar um caminho. Você pode me falar e tal, desenha pra mim. Ou me mostra aqui. Se me mostrar, eu vou aprender, eu vou ter muito mais êxito em chegar lá do que necessariamente se você só me falar. passar. Então volta a, cara, como que eu aprendo? Se conhecer. E você tem muitas formas de aprendizado. Você tem vendo uma outra pessoa fazer. Você tem fazendo, né? Tem gente que só aprende ou aprende melhor, dependendo de cada situação, fazendo. Tá, você me mostrou várias vezes. Tem gente que só vendo consegue. Eu não. Eu preciso... Deixa eu fazer aqui. Aí eu lembro. Tem gente que aprende melhor ensinando também. Exato. Né? E é interessante que não é... Mais uma vez, o mundo não é simples, ele é complexo. Então não é binário. Eu aprendo dessa forma. Depende. Tem coisa que vendo eu lembro. Por exemplo, eu sou muito ruim com nome. Agora, eu repetir o nome 5 vezes, eu lembro. Agora, se eu ver ou, sei lá, alguém me falar, eu não consigo. Então, eu aprendi técnicas e formas também de aprender mais. Isso ajuda muito a, primeiro, você absorver e você ter empatia e ajudar o outro a aprender. Então, me ajudou muito na liderança em saber, caraca, essa pessoa, se eu não mostrar aqui pra ela, ela não vai saber. Não é que ela é menos capaz que eu ou que ela
é mais... Não, ela tem um jeito, ela absorve informação dessa forma aqui. Para venda isso é muito importante. Você ter empatia, entender quem é aquela pessoa, como ela absorve informação, você pode falar de muita coisa. Se você não mostrar, ela não vai comprar. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo e tem gente que tem um outro que chama de... Sinestésico, exato. Que em inglês é kinetic. Isso, exato. Você tem que tocar, você tem que chamar a pessoa. Vem cá, meu filho, para você aprender, senão a pessoa dispersa muito fácil e não vai aprender. Você ter essa noção ajuda também no processo de liderança, né? Que você vai ter que lidar com diversas pessoas que aprendem de forma diferente. E aí você vai dizer, porra, velho, eu já expliquei 10 vezes, o cara aprende e outro não aprende, porque você está se comunicando só com um, você não está se comunicando com o outro, porque a forma dele de aprender é diferente, né? Tem muito de professor e tem muito de paternidade e maternidade dentro da liderança, né? Muita coisa. A parte do professor é essa, assim, infelizmente, um dos poucas indústrias, vamos dizer assim, que não evoluíram nos últimos 100 anos foi a educação. Então, se eu pegar um médico de 1950, jogar ele dentro de um hospital, ele vai ficar perdido. Ele não vai saber o que tem que fazer, como tem que fazer. Se eu pegar um pessoa do mercado financeiro de 1950, colocar hoje dentro de um XP da vida, ele não vai saber o que tem que fazer. Vai morrer lá dentro. E aí vai. Se eu pegar um professor, colocar numa sala de aula hoje, ele vai seguir. Não houve tanta evolução. Não que tenha que ser diferente, mas não houve evolução. Então, a parte assim, de entender como o outro entende, aprende, né? Antes você só tinha um jeito lá de eu anoto aqui, a prova só pode ser, eu vejo aqui, vejo seu passo. É só essa resposta do professor. Eu lembro que uma vez eu tive um problema com o professor de matemática na escola, porque eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas ele ensinou uma forma de resolver um problema. E eu sempre fui um aluno que eu sentava, prestava atenção na aula, mas eu anotava pouco, nunca gostei de anotar. Então eu chegava em casa depois, eu conseguia lembrar. Esse assunto específico eu não consegui lembrar. E eu cheguei para meu pai é engenheiro, né? Falei, pai, como é que resolve essa questão? Ele me ensinou, só que era de uma forma diferente do professor. Fui pra prova e fiz da forma diferente e o cara me deu 0, porque era diferente da forma que ele ensinou, velho. Eu falei, não. Mas o resultado final... O resultado tava certo. E aí teve que meu pai ir na escola, brigar, perguntar se o cara tinha problema, né, na cabeça, porque não é possível, só quer dizer que só pode responder da forma que você ensina na sala de aula, sendo que existem várias formas de você resolver um problema matemático, né? Então, para mim, isso ficou marcado com esse modelo engessado de aprendizagem. Aí é um professor líder transacional, não é um transformacional. Ele não está interessado em você evoluir, você conseguir ter êxito naquilo. Ele quer que você faça daquela forma ali. Você faz assim que eu te dou 10. Que loucura, né? Pois é, uma forma arcaica de resolver problema de viver hoje, né? De fazer qualquer tipo de negócio. E qual a sua visão de futuro para a liderança? Hoje a gente tem falado muito em tecnologias novas, inteligência artificial. Você que veio do mundo de tecnologia, né, da Estônia, ela é financeira, mas tem muita tecnologia na empresa. Como é que você enxerga o futuro da liderança? Você acha que as coisas irão mudar ou o caminho é esse que a gente tem conversado aqui nesse bate-papo? Eu acredito que o caminho é esse. Acho que tem um pouquinho do que a gente falou, né? Se a gente puder quebrar em 2 pilares. Tem a parte da substância, que é, cara, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer e tudo mais. E a forma, né? Então, talvez aqui seriam hard skills, então números e afins. E aqui eu tenho soft skills, então habilidades humanas. Como eu comunico, como eu cuido das pessoas, e aí vai. Olhando o campo dessa parte técnica, acho que vai ter muito ruído, vai ter muita novidade que vai ajudar, só que nem tudo vai. E aí eu faço aquela mesma pergunta que eu te fiz, o que não vai mudar? Cara, quais são as coisas básicas que são muito importantes para você conseguir cuidar de pessoas e fazer essas pessoas crescerem? Então, essa parte aqui de você ter clareza, os seus objetivos serem conectados com os outros, e aí vai. A parte de comunicação, ela sim, eu acho que vai evoluir muito. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito bom olho no olho. Sim. Eu tive que aprender a influenciar uma pessoa por WhatsApp, influenciar uma pessoa por... A gente tinha as matinais.
A Estônia você está falando a nível Brasil. Tinha um distrito que era a Bahia. A gente tinha 9 polos dentro da Bahia. No Espírito Santo eu olhava 12 polos. Eu não estava naquela operação todos os momentos. Como que eu consigo, então, passar clareza nessa informação para que todo mundo entenda? Então, eu estar aqui com você e te explicar, eu vou fazer de certa forma. Então, provavelmente eu vou usar ferramentas diferentes, o tipo de conteúdo vai ser diferente, e aí vai. Se eu tiver que falar com você só por uma televisãozinha, né? Videochamada, exato, distância. Videochamada, e eu vou te encontrar a cada 3 meses, eu vou precisar que o seu líder te direcione nesse ponto, então eu preciso capacitar essa pessoa e passar a visão do todo, né? Para garantir com que a gente está falando a mesma língua, só que eu não posso detalhar, porque, cara, 60 pessoas você detalhando indo muito... Se você não confiar no líder de dar o detalhe, vai ficar chato, monótono, ninguém vai absorver aquilo. Então, por exemplo, tocar um Bom Dia Distrito. Eu demorei até entender a importância. Por exemplo, é importante engajar, dar clareza, só que ao mesmo tempo, se for muito superficial, a galera vai ficar engajada, mas beleza, ninguém vai saber para onde está indo. Se for muito detalhado, aí você perde as pessoas, não é o melhor meio para você explicar tudo. Já numa reunião com 40 pessoas presencial, você já consegue dar muito mais detalhe. Então, acho que a forma, né, as ferramentas, a gente tem que aprender a adaptar essas ferramentas. Eu não preciso estar lá toda hora para conseguir te ajudar. Antes eu achava que ligação não funcionava muito bem, o WhatsApp não funcionava muito bem, fazer uma videochamada não funcionava muito bem. Na pandemia, a gente aprendeu a importância que isso tem. Que, às vezes você conectar com a pessoa, dependendo do tipo de conversa que eu vou ter com você, se eu estivesse presencialmente, eu nunca ia te ligar, eu ia te falar tete a tete. Por quê? Só porque eu estou distante eu vou fazer o mesmo. Entra no videochamada. Por mais que eu não esteja à frente, deixa eu olhar no teu olho. Você olha, né? Exato. Você tem como se adaptar a esses meios novos, né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento, tem que absorver muito. Cara, questão de inteligência artificial. Eu fui num seminário uma vez de futurismo, da revista Wired. Sim. E aí eu lembro de um cara apresentando, falando que, cara, todas essas inovações, elas há 50 anos atrás tinham inovações também. Sempre teve inovações. Então, o novo, ele sempre é novo. Sempre Onde que ele queria chegar? A gente não precisa ficar mudando toda hora. Você tem que ser um centauro. Aí eu falei, como assim um centauro? O ser humano do século XXI, ele tem que fazer, só que ele tem que garantir com que a máquina potencialize ele. Tem que ser uma extensão dele. Se eu achar que a inteligência artificial ela vai ocupar meu lugar, ela não vai. Agora, se eu não aprender a usar essa ferramenta para potencializar, aí sim ela vai. Eu vou ficar para trás. Então, quem vai sair à frente não é só quem usa friamente aquilo. É quem usa aquilo como ferramenta de trabalho para potencializar seu negócio. Então, usar novas ferramentas. Inteligência artificial. Com certeza você pegou o roteiro, o formulário, e você não demorou 20 minutos para ficar decupando tudo. Talvez você tenha feito. Você provavelmente botou numa ferramenta que fez aquela decupagem em 5 segundos. Você gasta tempo pensando. Só que se você só fizesse um formulário conectado com o AI e o AI fizesse essas perguntas, talvez não teria o molho especial que você tem de tomar decisões e entender qual caminho você vai seguir. Então não vai trocar o seu lugar. Agora, se você não aprender a usar, você não vai conseguir fazer 3 entrevistas num dia como você fez, entendeu? Exato. Inviável. Eu falo direto que inteligência artificial ela é ferramenta. Né? Então, como você falou, eu pego o formulário de todo mundo que vem para cá e eu jogo no ChatGPT, eu já tenho um agente treinado lá para ele poder me ajudar a criar um roteiro e aquele roteiro vai me dar um norte. A partir daquele norte, a conversa vai fluir. 90% das vezes eu nem uso de forma objetiva o roteiro, mas ele está ali pelo menos para me ajudar. Antes do bate-papo, eu já tenho mais ou menos qual o caminho, mas acho que quase todo mundo me surpreende e a conversa vai para outro caminho, na maioria das vezes. Mas eu consegui pegar 2 pontos que eu acho que é muito importante. Eu acho que o básico, ele continua sendo o básico, na liderança, né? Ele sendo bem feito, isso não vai mudar. E o líder ele tem que se adaptar aos novos meios de comunicação, os novos canais de comunicação para poder, porque
ainda existe a liderança que está presente junto com o time, mas você tem, como a Stone, outras empresas que é totalmente descentralizado. O líder está lá em Santa Catarina e tem 5 pessoas trabalhando para ele, um em cada estado, e se o cara não souber como vai se comunicar, isso vai atrapalhar para caramba, né? Exato. Então, isso é importante. E eu anotei aqui essa frase, né? Garantir que a máquina potencialize o seu esforço. Ela não vai te substituir, ela vai te ajudar a ser melhor no seu processo de trabalho. Chamusca, pô, o papo foi sensacional, como eu falei. Você entregou um MBA de conteúdo aqui pra gente, da parte técnica. E eu tenho certeza que todo mundo gostou pra caramba desse conteúdo. Mas se você tivesse que dar uma mensagem final pra gente encerrar nosso bate-papo, pra quem tá nos assistindo, que mensagem seria essa? Acho que eu vou voltar no que eu falei do autoconhecimento e terapia, cara. Foi divisor de águas na minha vida. A terapia, ela não resolve nada. Ela te dá a ferramenta para resolver. Então, acho que a maior dica é se conheça. E se conhecendo, eu sei como eu sou. Não. Faça terapia para você explorar as suas principais questões, para você ter alguém que estudou, que entende dessa ciência para te dar apoio e você se conhecer mais. Mas é um processo. Eu nunca mais vou parar de fazer terapia e é um processo de autoconhecimento muito grande. Então, quais são suas fortalezas? Quais são suas fraquezas? Quais são seus gatilhos? Por que você faz o que você faz? Como que você aprende? Como que você vai liderar alguém? Como que você vai tocar um negócio se você não conhece, não se conhece? E não é uma questão de vaidade, de eu sou apaixonado por mim. Porque se você não for apaixonado por você, não se conhecer, como que você vai conseguir, de fato, vencer e ajudar os outros? Então, essa parte de autoconhecimento, eu acho que ela é chave. Me ajudou demais. Ao me conhecer, eu conheci muito mais os outros. Eu consegui ter empatia de verdade. Empatia não tem nada a ver com simpatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, pensar como o outro e entender se faz sentido ou não. Eu posso ser duro com você, ser extremamente firme, sei lá, ou te dar um esporro e ser empático ao mesmo tempo. Então, eu me coloquei como um Igor, pensei como um Igor, mesmo assim não acho que é correto, então... Você vai corrigir sem precisar machucar a pessoa, né? Exato. Então, se conhecer te ajuda demais e vai te ajudar a conhecer e ajudar os outros. Sensacional. E para quem está assistindo a gente, como é que te encontra nas redes sociais para saber essas suas aventuras, esses 2 anos lá em Portugal e aprender um pouquinho com sua trajetória? Como é que te encontra? Meu Instagram é Tchamusca, meu Instagram pessoal. Não sou uma pessoa pública. Por ser de comunicação e por gostar muito de falar e até já tive vontade de fazer, mas não é um negócio que eu tenho um objetivo hoje. Mas se alguém quiser ajuda ou conectar comigo, estarei muito mais do que feliz de conectar. Então, Tchamusca, TCHAMUSCA, é o meu Instagram. E você também usa muito o LinkedIn, né? Uso o LinkedIn. Thiago Chamusca tá lá. Eu não sei como é que... Eu acho que é Tchamusca, se eu não me engano. Mas lá, é Thiago lá também, né? Eu acho que só tem 2, se eu não me engano. Thiago Chamusca só tem 2. Aí ficaria mais do que feliz se adicionar, poder compartilhar, trocar, dar feedbacks e tudo mais. Boa. Galera, obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Se você gostou, né, e tá aqui com a gente, curta esse episódio, compartilhe para quem você acredita que precisa conhecer um pouquinho mais desse conteúdo e siga a gente aqui no YouTube, no Instagram. E é isso. Até a próxima. Abraço.